Perfeito, vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero falar sobre o Power BI e depois eu volto nesses conceitos. Eu vou pular um pouco os slides aqui, a ordem deles. Tá? Vamos lá. Bom, Power BI. O que é esse Power BI? Né? O Power BI é uma ferramenta que ela chegou para a gente no Brasil, se não falha a minha memória, em 2015. E de lá para cá ela vem ganhando mercado, a Microsoft vai investindo cada vez mais nessa ferramenta. E o que é, da onde surgiu o Power BI? Né? A origem do Power BI, ela aconteceu com os suplementos do Excel, que a partir da versão 2010 do Office. Lá naquela época, a Microsoft soltou suplementos, né, do Excel que ela chamava de família Power, que era o Power Pivot, o Power Query e o Power View. Esses três suplementos que ela chamava de família Power é que deu origem ao Power BI. Mas o que cada ferramenta dessa faz, né? Dentro de um processo de BI normal, a gente vai discutir isso já já, ele contempla essas etapas, né? Um processo de ETL, uma camada de DW, uma camada de cubo ou não, o cubo não é obrigatório, né? E a camada de apresentação de relatórios, seja ela qual for. Então, voltando aqui para a origem do Power BI, a camada de, de ETL ela é feita na ferramenta Power Query. Quem já usou isso no Excel sabe que é uma ferramenta onde eu consigo conectar em diversas fontes de dados, carregar esses dados de fontes diversas, combiná-los dentro do Excel, mas na verdade é dentro do Power Query, e gerar os relacionamentos lá no Power Pivot e ter um modelo de dados que o Power Pivot seria o nosso DW. E depois eu apresento esses dados dentro do Power View. Isso são ferramentas que eram suplementos lá do Excel, na versão 2010. Com a aquisição do... Você lembra o nome da ferramenta? A Microsoft, em 2014, ela adquiriu uma empresa que chamava DataZen. A DataZen ela também tem uma ferramenta de front-end de BI com os componentes bem ricos, e aí com a aquisição desta empresa, mais a junção das tecnologias do Power Query, Power Pivot e Power View, deu origem ao Power BI. Então a Microsoft compilou tudo isso lá dentro. E aí, por que a gente usa o Power BI? Né? Então, por que eu vou escolher o Power BI e não os concorrentes? Bom, vamos lá. Em 2016, na verdade 2017, no quadrante do Gartner, as ferramentas líder de BI é o ClickView, Tableau e Microsoft. Em 2018, a Microsoft, o Microsoft Power BI e o Tableau, eles permanecem sem muita modificação. Quem avançou um pouco em ferramentas instaladas foi o ClickView, que hoje a ferramenta dele é o ClickSense. Mas a Microsoft ela é tido como líder no segmento de Self-Service BI e ferramentas de apresentação de dados para BI. Um outro slide que pode explicar essa adesão, né, fazer a gente, por que eu vou optar pelo Power BI e não pelo concorrente, a gente vê aqui no gráfico azul, a linha azul desse gráfico do Google Trends, a evolução pelo termo Power BI dentro das pesquisas do Google. A gente não tinha quase nada. Quando ela começou a crescer, mais ou menos aqui em 2015, foi com o lançamento do Power BI. Então, ela cresceu e assim ela vem crescendo cada vez mais a adesão, busca por informação. Enfim, é uma ferramenta que ela vem tomando conta do mercado. É uma tecnologia que, para quem tem medo de investir nisso, não deve ter muito receio em fazer o investimento para a adoção dessa ferramenta por vários motivos, né?
Primeiro é o roadmap da Microsoft de atualização. Normalmente, para quem já usa o Power BI, pelo menos uma vez por mês, a cada 40 dias, 30 dias, a Microsoft solta uma nova atualização. Então, quando você está com o Power BI aberto, aparece lá um pop-upzinho dizendo para você que tem uma nova atualização. E ela está sempre colocando novas implementações interessantes a cada nova versão. Outro ponto importante, a gente vai ver um pouco mais para frente, é o custo de licença. Além desse custo de licença, a facilidade em se criar visões de dados e a interação com todo o ecossistema Microsoft, principalmente a facilidade de interagir com a nuvem Microsoft, com as diferentes formas de armazenamento de dados que existem na nuvem Microsoft. Então, a linha amarela aqui dessa Google Trends é o Tableau, é o ClickView, e vermelho é o Tableau. Você observa que o Tableau, ele desde sempre ele já começou forte. Ele realmente é uma ferramenta robusta, com uma interface bem rica. Você cria painéis de certa forma com bastante facilidade, mas o Power BI vem superando ele, principalmente na minha opinião. Esse outro gráfico aqui mostra o posicionamento dessas buscas pelo Brasil, né? Então, a gente observa que o Power BI, que é o azul, é muito forte em Minas, mas as buscas maiores aconteceram, né, pela mancha aqui no Maranhão. Depois o amarelo é o ClickView, onde as buscas são mais fortes, e vermelho, Tableau. Então, a origem dele, né? A gente tem atualizações mensais, sempre, todo mês, praticamente, vem uma atualização com novas funcionalidades. A comunidade dele da internet, ela cresce cada vez mais e realmente há uma colaboração grande da comunidade. Isso é um fator que ajuda muito na disseminação da ferramenta, porque você vai ter onde buscar ajuda, tirar uma dúvida, buscar um, um objeto novo, um modelo de gráfico novo, enfim. A comunidade é um fator determinante para a disseminação da ferramenta, né? Ela tem inúmeras possibilidades de conexão, nós vamos vê-las durante o uso da ferramenta. Tem uma integração muito fácil com as soluções em nuvens da Microsoft. Então, se você tiver uma fonte de dados lá no Azure, uma fonte Machine Learning, um SharePoint, um HD Insign, um banco de dados SQL, tá? Uma integração muito grande com o EPM Microsoft, que é o Enterprise Project Manager. É muito fácil plugar o Power BI para ler aquela fonte de dados onde você está gerenciando o seu projeto e criar visualizações bem amigáveis, tirar insights lá de dentro. A gente vai ver que tem uma facilidade muito grande de realizar a camada de ETL, que dentro de um projeto de BI, o tempo gasto com essa etapa de ETL é um tempo considerável, bate seguramente mais de 60% do tempo do projeto. Você consegue fazer a modelagem de dados lá dentro, que é criar o seu cubo. Na verdade, é criar o seu modelo dimensional. Você faz isso dentro dele. Depois que você tem toda essa camada pronta, você tem um poder muito grande de expressões DAX. As expressões DAX é a linguagem de desenvolvimento que você utiliza dentro do Power BI para criar medidas que vão fazer sentido na sua análise. Interatividade dos relatórios, você pode filtrar, é muito fácil, é muito amigável isso. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Você tem a possibilidade de embedar esses relatórios em aplicativos. Você precisa de um licenciamento específico. Se você não quiser tornar o dado público, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas eu consigo pegar, desenvolver um software qualquer e ao invés de eu ficar construindo relatórios com o Crystal Report ou sei lá, uma ferramenta qualquer de relatório, eu consigo usar toda a interface rica do Power BI para ser a apresentação dos dados da minha aplicação. Consigo evoluir ainda mais os gráficos e visuais, assim, mais analíticos, mais estatísticos, utilizando a linguagem R. A linguagem R é uma linguagem similar ao Python, não, ela é tão
robusta quanto o Python. Porém, o Python ele é mais disseminado pela internet. Então, você acha mais funções, acha mais colaboração. E o Python eu não consigo integrá-lo ao Power BI. Para integrar com o Power BI tem que ser a linguagem R. Até que eu consigo botar um script R dentro do Power BI e ele executar para mim o que precisa. Se eu quiser utilizar Python, eu tenho que fazer a análise, o uso do Python fora, a saída dele pode ser um arquivo CSV e aí eu importo ele com Power Query para dentro do meu modelo de dados. Possibilidade de compartilhar dashboard para qualquer pessoa. Realmente eu consigo compartilhar os dashboards, na verdade, os relatórios que eu crio no Power BI Professional, eu compartilho, eu publico ele na minha área do Power BI na nuvem Microsoft e aí eu tenho a possibilidade de compartilhar com várias pessoas. Né? Tem um aplicativo nativo para celular, então lá na Apple Store ou na Google, sei lá, na Google Play, eu vou ter o aplicativo do Power BI para eu poder instalar no celular. Então não é um HTML5, algo responsivo. E, e o custo dele, né? O custo da licença Professional, ela custa $9,90. 9,90 centavos de dólar por usuário por mês. Então esse custo é um fator determinante até para iniciar um projeto de BI dentro da empresa. Né? Eu não preciso investir muito dinheiro em hardware, em ferramentas, em licenciamento, para daqui 2, 3 meses a gente perceber que a empresa ainda não está madura para ter uma solução corporativa de BI. E aí investiu-se dinheiro e o negócio não foi para frente. Então eu consigo assinar uma licença do Power BI Professional. Dentro do próprio Power BI eu consigo fazer todas as etapas de um projeto de BI e publicar aquilo e começar a apresentar valor. A gente vê que tem aderência dentro da companhia, bom, aí parte para uma solução corporativa que eu vou definir isso um pouco mais para frente com vocês. Então, seguinte, aqui a gente vai ter as opções de instalação do Power BI, né? Eu acessando powerbimicrosoft.com, eu tenho lá a opção de fazer 4 tipos de download. O que a gente vai usar hoje é o Power BI Desktop. É nele que eu faço as minhas, né? A ferramenta é essa aqui. É com ele que eu crio os meus relatórios e dele que eu publico, né? Então, aqui eu desenvolvo os meus relatórios e depois publico isso na minha área para poder compartilhar. Uma outra solução que existe é o Power BI, que na verdade é o gateway de dados da Microsoft. Para que precisa disso? A gente discute um pouco mais para frente. Mas ele é para poder atualizar o dado na nuvem com os dados que eu tenho no meu ambiente on-premise. Tem o Power BI, que é um aplicativo para celular, e existe uma outra solução que é esse editor do Microsoft Power BI para Excel. Eu posso estar com ele instalado, é um suplemento, eu vou instalar, vai aparecer no meu Excel. Eu tiver ali uma análise de uma tabela dinâmica e quero publicar aquela tabela dinâmica na nuvem, para eu poder usar dentro da minha área do Power BI, eu aperto um botão e aquilo é publicado para lá. Vamos construir uma solução, vamos começar agora de trás para frente. A gente construiu uma solução aqui de Power BI para vocês verem a facilidade disso. E depois a gente volta para poder falar alguns conceitos. Então, o que vai ser feito aqui agora? Eu, eu já fiz essa apresentação para a gente poder ganhar tempo, esse relatório. Eu vou conectar numa fonte de dados pública e vou trazer dados da produção de veículos mundial agrupada por ano. Tá? Então, uma vez aberto o Power BI, para quem não conhece, essa aqui é a interface dele. Então, nessa área que eu estou aqui, onde tem como se fosse um gráfico, né? Aqui é onde eu desenvolvo o meu visual e crio as minhas medidas DAX.
Onde tem esse ícone de tabelinha, eu consigo ver os meus dados e fazer alguma modelagem com ele, tá? Posso criar uma nova coluna, também consigo criar uma nova medida aqui, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mudo o tipo de dado, categorizo ele ou não e gerencio o relacionamento, que eu venho para essa telinha aqui, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte e esta parte é lá da família Power, o Power Pivot, ok? E aqui seria o Power View, tá bom? Mas eu preciso buscar o dado. Então, aonde o meu Power BI conecta, né? Então, eu tenho aqui, ó, obter dados. Deixa ele abrir aqui. Beleza. Bom, todos esses conectores aqui é onde o Power BI consegue buscar novos dados. Então, quebrando aqui, arquivos, eu consigo conectar em arquivo Excel, arquivo texto, separado por vírgula, ponto e vírgula, tabulação ou outro caractere qualquer. XML, JSON, consigo conectar numa pasta. Todo arquivo que cai dentro daquela pasta, eu consigo atualizar os meus dados. E consigo conectar em pastas do SharePoint, tá? Então eu consigo fazer uma análise. Eu tenho o SharePoint, eu utilizo listas do SharePoint para criar dados, para gerar informação dentro da empresa. E eu consigo apresentar plugar o Power BI numa pasta do SharePoint para eu poder gerar. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Okay. Para eu poder gerar conteúdo. Banco de dados, aí ele conecta numa infinidade de bancos de dados, tá? Só uma observação. Por exemplo, se eu quiser conectar no MySQL, seleciono ele, e aí o que o Power BI fez agora? Ele foi no na minha biblioteca de fontes ODBC e tentou localizar o drive ODBC do MySQL. Como eu não tenho instalado na minha máquina eu só tenho drives do SQL Server, ele não consegue criar essa conexão. Mas ele, no Saiba Mais, ele te direciona para o site do fabricante, aonde tem o driver correto para você fazer o download. Uma vez feito o download, esse driver, as bibliotecas desse drive vão estar instaladas nesta máquina, e aí eu consigo criar a conexão com essa fonte de dados. Vou pegar um pouquinho, cliquei errado. Tá no mais aqui. Então, para banco de dados, praticamente é a mesma ideia. Eu escolho a conexão, ele vai me sugerir aonde o drive DBC que eu preciso instalar para eu poder fazer isso funcionar. Essa conexão aqui, chamada Power BI, isso aqui é uma das formas de tornar o Power BI corporativo. É muito comum que em vários lugares a TI ela não entende 100% do negócio. E também ela não é um analista de dados da empresa, enfim. Então, a TI, junto com uma consultoria externa ou pela própria TI, ela desenvolve um modelo de dados, gera lá o ETL, o DW e monta esse dataset do Power BI. Eu volto nele depois. E aí você publica só esse dataset. As pessoas que vão utilizar, elas vão conectar aqui, ó. Elas se conectam nesse Power BI dataset. Né? Então eu já estou logado na minha área do Power BI. Aí eu tenho todos esses espaços de trabalho. Nós vamos ver o que é isso um pouco mais para frente. Mas aí se eu tiver alguma biblioteca de dados pronta, que eu tenho. Ó. Então o que faz? Eu clico aqui. Ele vai carregar se tudo der certo. Eu vou conectar no outro, que esse aqui. Não, acho que esse aqui vai dar certo. Se não der certo, deu errado. Mas eu conecto nele, na hora que eu carrego, ele vai trazer para mim aqui, ó, deste lado, os campos daquela fonte de dados. Aqui, ó, tá aqui os campos. Então, disso aqui, basta eu começar a criar as visualizações. A gente vai passar por isso um pouco mais à frente, tá? Mas observe o seguinte, quando eu estou trabalhando com esse tipo de conexão, observem que sumiu as duas outras opções aqui. Eu não consigo fazer praticamente nada. Esses dados já tem que estar todos eles prontos para eu simplesmente arrastar para a tela e ter visualizações, tá? Então tá lá, ó. Arrastei e ele fez isso aqui virar para mim, ó. Ok?
Então a gente discute essas situações um pouco mais para frente. Eu vou fechar isso aqui porque não é esse o modelo que eu vou fazer não. Deixa eu sair sem salvar, abrir de novo o Power BI e começar a construir o nosso lá. Então, vamos lá buscar meu dado. Então, aonde eu vou buscar o dado, né? Eu vou buscar esse dado de uma fonte de dados pública e eu vou utilizar uma outra linguagem que tem dentro do Power BI que a gente chama de M. Tá? Mas eu já deixei isso pronto, não vou entrar em detalhes dela, mas é só para a gente poder ganhar tempo. Então, quando eu quero entrar no Power Query, o Power Query é essa informação aqui. Ó. Ele vai abrir para mim aqui o Power Query, fonte de dados, né? Eu vou vir aqui em fonte de dados aqui, ó. Vou buscar uma fonte de dados nula. Está trabalhando aí para mim. Marcelo, eu vou subir a gravação para o OneDrive e depois eu compartilho. Eu tenho todos os e-mails aqui, aí eu compartilho, tá bom? Então eu venho aqui no editor avançado, eu já deixei isso pronto, então eu vou simplesmente copiar e lá. Então o editor de consulta, ele já mostrou para mim que não houve nenhum erro. Se tiver alguma sintaxe errada, esse cara ele vai mostrar aqui pra gente. Costuma passar mal na hora, tá? Então, não tem nenhum erro, não tem nenhum erro. Beleza. O que ele fez, né? O que esse cara fez? Esse cara, ele fez o seguinte. Ele conectou nesta URL e trouxe para mim estas colunas, ok? Feito isso, eu já tenho uma fonte de dados pronta. Eu só vou fazer alguns ajustes, que isso aqui é a minha camada de ETL. Todo o ETL dentro do Power BI, o que ele seria, né? Ele seria eu posso fazer um paralelo como sendo quando você manda gravar uma macro no Excel. Quando você manda gravar uma macro no Excel, você escolhe a opção macro, manda gravar e todos os passos que você vai executando na sua planilha vai sendo gravado. Depois, quando você parar a gravação, ele gera um código VBA. Você vincula aquele código VBA a algum objeto, por exemplo, normalmente um botão. Quando você clica naquele botão, ele faz tudo acontecer, né? O que você gravou. Ou seja, aquelas tarefas que você repetia, ele passa a ser. Ele já gravou e vai repetir aqueles passos para você. Quando eu estou trabalhando com o cenário de ETL, o cenário de ETL real é eu conectar em fontes de dados diversas, conectei nessas fontes, transformei os dados que estão lá para um modelo onde eu vai conseguir montar os meus relatórios lá na ponta. E depois que isso está tudo validado, você agenda essa extração e ela vai ocorrendo. Aqui dentro do Power Query, que está dentro do Power BI, é a mesma coisa. Cada ação que eu vou realizando, ele vai salvando aqui para mim, ó, em etapas aplicadas. Quando eu mandar atualizar esse dado, ele vai nessa fonte de dados. Se tiver lá a informação 2017, ele vai pegar a informação 2017. Na verdade, ele não vai buscar, ele não faz incremental, ele vai buscar tudo. Ele vai buscar essa tabela de novo com os novos dados e vai aplicar as transformações que eu, porventura, tenha realizado aqui. Isso a gente vai ver isso mais claro na próxima apresentação. Então vamos seguir aqui. Ó. Depois que eu fiz a minha transformação aqui dentro, eu preciso fechar e aplicar. Nesse momento eu vou ter uma tabela de dados agora para eu poder trabalhar dentro do Power BI. Bom, ela está aqui. Ó. A minha tabela ela tem ano e a produção, né? Então, o ano está aqui, ó, é o que eu tenho. Ok. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui uma nova janela do Power BI.
Eu vou deixar ela aqui de lado. O que a gente vai fazer agora? Depois que, num processo, isso é o que eu faço, né? Depois que eu construir o meu modelo de dados, o próximo passo que eu faço é criar as medidas DAX que eu... Deixa eu trazer para cá. As medidas DAX que eu preciso para eu poder utilizar neste modelo. Então, eu vou começar a construir essas medidas que eu necessito delas agora. Só um instante. Deixa eu ter ela aqui. Beleza. Então, vamos começar a construir ela aqui. Ó. As medidas, eu também já tenho elas prontas. Ó. As medidas eu vou... Primeiro eu vou renomear isso aqui. Vou chamar de produção mundial de veículos. Produção mundial. Ok? Então eu tenho esses dois campos. Isso é um campo ano. Vou renomear ele também. Ano. E aqui eu vou deixar como produção. Beleza, deixa desse jeito aqui mesmo. Para criar as medidas, botão direito, nova medida. Ok? Vou pegar as colas aqui para a gente ganhar tempo. Então eu vou criar uma medida que ela vai... como é que fala? Ela vai trazer para mim o que eu preciso para poder fazer a minha análise. Então, vou copiar ela aqui, colar dentro da minha fórmula DAX. Bom, aqui ela vai passar mal porque chama produção mundial. Então, produção mundial, production. Então, aqui também eu preciso mudar. Produção mundial. Ok. E aqui também. Ela não chama year, eu renomeei para ano. Ok. E produção mundial. Aqui não chama produção, chama production. Fechou. A minha primeira medida está pronta. Ok. Ela está aqui. Vamos ver se ela tem algum valor. Trouxe valor. Vamos criar mais uma. Valor antigo. Vou chamar ela aqui de valor antigo. Nova medida. Valor antigo. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que mudar esse cara. Chama produção mundial. Esse é o campo ano. E aqui é o campo... Esse é o campo ano. Beleza. Então, medida, vamos ver se ela também está trazendo valor. Ok. Tá lá. Vou criar mais uma medida aqui. Eu vou chamar ela de change, que é uma mudança, a diferença que eu tenho entre eles. Então, de mudança vai ser o valor, o novo valor, o valor antigo. Okay. Uma aqui pronta. A outra medida vai ser a quantidade produzida. Vamos chamar ela aqui de quantidade produzida. Vou fazer um somatório do campo produção. Eu vou precisar fazer ela, que eu vou chamar ela de quantidade produzida fixa, porque eu preciso dela para fazer um cálculo. A gente já vai entender. Quantidade produzida
ser também somatório da mesma coluna. Em inglês. Então, eu tenho que usar o calculate, eu não consigo passar um filtro. Calculate da quantidade produzida, vírgula, produzida, vírgula, ao para toda a tabela. E o percentual de participação. Mais um aqui. Botão direito, nova medida. Percentual de participação. Então vai ser a quantidade produzida dividido pela. Beleza. Depois que eu criei as minhas medidas, eu preciso agora só formatar o tipo de dado, né? Então esse cara aqui, ele é percentual. Troco o tipo de dado aqui. Esse aqui também, ele é percentual. Ok. Mandei para cá. Feito isso, que agora que eu já criei as minhas medidas, eu vou começar a criar o visual. Ok? Então, o visual, vamos começar a construir. Vocês vão ver que depois que a gente tem essas etapas prontas, isso é bem tranquilo de ser feito. Então vamos criar um dashboard aqui, na verdade um relatório. O dashboard isso é depois. Então vamos botar aqui, chamar de produção mundial de veículos. A gente põe um negrito aqui, aumenta essa fonte, aumenta esse cara, beleza. Veículos, vou só arrumar isso aqui. Centralizar esse cara, botar isso aqui no alto assim. Depois disso, vou criar aqui um filtro. Eu vou filtrar, como eu vou filtrar sempre por ano, eu vou usar um objeto filtro. Colocar aqui o ano. Eu vou mudar o tipo dele, eu quero que ele seja uma lista. E vou mudar a característica dessa lista. Ela vai ser na horizontal, beleza. Então, vamos só formatar ele aqui, mas aproveitar que eu estou com isso aqui aberto. Eu vou colocar aqui um título. Tá? Filtrar. Vou botar ele com o tamanho 10, centralizar. Botar a fonte branca, o fundo preto. Ok, beleza. Agora a gente posiciona ele aqui na tela. Na verdade eu vou esconder esse outro objeto aqui para ficar. Beleza? Vou estender aqui para eu ter os meus anos. Ok, beleza. Agora já tenho os meus filtros. Agora eu vou começar a criar as minhas visões, certo? Vamos lá. Eu vou ter um gráfico de linha que vai mostrar para mim a evolução da produção ao longo dos anos. Então, chamo o objeto. Ele vai trazer para mim aqui a quantidade produzida em valores. E os anos vai ser o meu eixo. Pronto. É o que eu tenho aqui. Ó. Então, já tenho um primeiro gráfico. Ok. Então, vamos lá mudar as propriedades dele, né? Então, as propriedades aqui. Vou colocar o rótulo de dados. Vou mostrar aqui o título. Vou formatar para ele ficar uma coisa assim, mais ou menos organizada. Porque eu não sou muito bom de layout. Então, vou chamar isso aqui evolução da produção. Então eu já tenho aqui uma primeira visão pronta. Eu vou simular para a gente poder usar um objeto, eu vou simular uma meta para a gente poder ver um indicador. Então eu vou criar uma medida, vou chamar ela meta produção. Vou passar um valor aqui fixo para ela.
Ele aceita isso aqui, tá? 75, 2, 3, 4. Beleza. Vamos ver se o campo está certo. Vamos olhar. 75 milhões, beleza. A minha meta. Perfeito. Vamos agora construir mais um objeto, que eu vou chamar ele de, que seria um KPI. Então, esse KPI aqui, opa, aqui não, deixa eu voltar, tem que clicar fora. Um KPI. Esse KPI, cada objeto requer uma configuração diferente, né? Então, esse cara me pede um indicador, um eixo de tendência e a meta. Então, qual que é o meu indicador? É a minha quantidade produzida. Qual que é a minha meta? Foi a meta que eu acabei de criar. Meta destino. E qual que é a minha tendência, né? Bom, a minha tendência, aqui eu só tenho por ano, então a minha tendência é por ano. Ok? Mesma coisa. Vou formatar, acho que ele aceita esse pincelzinho aqui, beleza? Vou só posicionar ele na tela. Então, uma mexidinha aqui, para ele ficar mais ou menos. Vamos mudar só o título dele, né? Essas umas propriedades dele aqui, ó. Eu vou colocar meta, então, meta produção, meta de unidades. Beleza. Tá lá. Então vamos testar se está funcionando, né? 2017, ó, 2007, bateu meta, claro. Né? A meta era 75 milhões, eu fiquei em 73 milhões. Então eu fiquei abaixo da meta. Né? Ele vai aglutinando para mim ao longo que eu vou fazendo os filtros aqui e tal, vai vendo se eu vou bater no meta. Tá? Já bateu a meta que é o somatório desses caras. Beleza. Então está funcionando. Vamos evoluir mais um pouquinho aqui. Que agora eu vou criar uma outra visão para eu poder utilizar esses, essas outras duas medidas que eu criei aqui, ó, valor novo e valor antigo. Ok? Então, produção. Vamos lá. Vou copiar aqui para não perder um pedaço da formatação. Só que eu vou mudar o tipo de gráfico. Esse gráfico meu vai ser um gráfico de... Esse aqui é um gráfico bom. Nós vamos utilizar aqui essa medida que eu chamei de change. Vou botar ela dentro de um cardápiozinho aqui. A mudança. Cliquei fora. Vou colocar aqui dentro. Beleza? Vamos lá. Vou colocar esse cara aqui dentro. Né? Aí o que essa medida aqui especificamente faz, né? Ela é a divisão entre o valor novo e o valor antigo. É para eu justamente saber o crescimento entre 2 anos de produção. Tá? O que foi produzido, o crescimento ano a ano. Então, deixa ele aqui dentro. Ficou uma visualização legal. E vamos evoluir aqui para um outro gráfico, que é um gráfico também de produção. Então, vamos lá, vamos diminuir ele aqui. E o gráfico vai ser um gráfico de clusterizado aqui. Tá? Selecionar ele e mudar o tipo de gráfico. Vai ser um gráfico clusterizado. Porém, eu vou colocar a saturação de cores dele. Tem a quantidade produzida, mas a saturação de cor também será pela quantidade produzida. Então ele vai colorir isso para mim. Depois disso aqui, pronto. É só dar uma formatação. Consigo alinhar esse negócio aqui. Alinhei em cima. Aqui também parece que está mais ou menos alinhado. Agora pode crescer. Para dar mais um tapinha aqui, eu vou inserir uma imagem. Vou pegar aqui uma imagem da InfoShot. Pinga. Ok.
O objeto imagem está aqui. Posiciono ele aqui na tela. E agora a gente evolui os ambientes dele. Bom, criar uma visão no Power BI, mesmo que eu já tenha feito ela anteriormente, mas eu fiz ela uma única vez, não é uma tarefa muito complexa, né? O importante mesmo é preparar os dados, é ter os dados preparados, entender o que você quer mostrar logo ali na frente, para você poder construir um modelo que vai fazer sentido para alguém. Mas você observa que com um único campo que tinha valor, eu consegui fazer a mesma informação com visões diferentes e é possível fazer algumas análises. Por exemplo, esse gráfico de linhas, ele me permite criar um cenário preditivo. Então, alguns campos, olha, eu tenho informações que eu posso utilizar, né? Então, por exemplo, linha média. Eu quero criar uma média. Essa média, vamos lá chamar ela aqui, ó, AVG, quantidade produzida. Ok? Então ele já trouxe ela ali para mim. Ó. Eu vou deixá-la de cor diferente, posicionada. Então já tenho já uma média, não precisei criar nenhuma medida, mas à medida que eu vou clicando aqui, ó, você observe que essa média muda. Né? Então acaba sendo uma informação interessante. Beleza? O que mais dá para fazer? Né? Nesse caso de linha, eu consigo criar uma previsão. Né? Eu vou trazer uma previsão, então é um forecast. Ele vai mostrando para mim aqui de quantos em quantos pontos que eu quero o cumprimento disso, né? o intervalo de confiança. E aí ele mostra para mim ao longo dos anos, né? Ele já fez uma projeção aqui para 10 anos de como que vai estar a minha produção, né? Então, linha superior e inferior. Então, é um algoritmo que ele tem até um nível satisfatório de acerto para um forecast, baseado no seu dado histórico, né? Ele tá baseando nisso nas minhas informações. Então, aqui eu já coloquei uma informação preditiva com alguns cliques. Então, está feito o nosso primeiro painel. Bom, e agora? Agora eu salvo, dou um nome para ele, salvo ele em qualquer lugar. Webinar, InfoShot. Salvei. Agora que está salvo, deixa eu ver quem está perguntando aqui. Não, não tem ninguém perguntando nada não. Agora que está salvo isso aqui, essa visão, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Bom, aí vem algumas opções, né? Depois que essa análise está pronta, esse painel está pronto, eu posso compartilhar ele de algumas maneiras. A primeira é a seguinte: para utilizar o Power BI Professional, ele é gratuito. Eu não preciso, investir dinheiro para ter isso que a gente está vendo aqui agora na tela. Eu preciso ter um e-mail Microsoft, um Hotmail, um Outlook.com, um LiveID. Enfim, eu preciso ter um e-mail Microsoft. E aí eu faço o download do Power BI Desktop, fiz o download dele e criei isso aqui. Se eu quiser compartilhar essa análise com outras pessoas da minha empresa, eu não tenho licença, então eu envio para eles esse arquivo aqui, ó, webinarinfoshot.pbx. Este arquivo é o que a gente está vendo aqui. Então a pessoa vai instalar o Power BI Professional na máquina e vai abrir esse arquivo, como abre um arquivo Excel, qualquer coisa. E ele vai ter toda essa informação aqui. Uma outra opção é publicar isso na nuvem Microsoft. Então, para publicar, se você for um usuário que tem a licença free, você consegue publicar na sua área, mas você só consegue compartilhar se deixar ele público. A gente vai ver isso também. E você
E você vai colocá-lo na sua área de trabalho, no seu espaço de trabalho. Nós vamos entender isso aqui, ó, que já vem por default esse meu espaço de trabalho. Ou eu compartilho isso em outro lugar. Bom, eu vou colocar ele compartilhado aqui numa área de trabalho chamada treinamentos. Seleciono, ele está publicando para mim. Ele está pegando isso aqui, que eu acabei de fazer, e colocando na nuvem Microsoft. Vamos lá na nuvem para a gente poder entender isso aqui. Bom, aqui é a área da gente onde tem tudo que eu publico está aqui dentro. Então, eu vou procurar o meu espaço de trabalho. Ele deve estar aqui, ó. Ele está aqui dentro. Então, o que eu estou vendo aqui, o que eu estou vendo aqui é a mesma coisa que eu estou vendo aqui, ó. Eu clico na web e eu consigo ver essa produção mundial de veículos. É praticamente a mesma coisa. Agora, como é que eu faço para compartilhar isso aqui, né? Bom, se as pessoas tiverem a assinatura do Power BI, eu compartilho aqui, ó, share, ok? Vou digitar aqui os e-mails. Por exemplo, eu vou compartilhar com alguém da minha organização. Então, eu vou compartilhar com o Kelvin. Kelvin Muniz Cordeiro, ele é da minha organização. Então, ele já vai aparecer para mim. Né? Ele vai receber um e-mail com essa URL. Compartilhe com ele. Nesse momento, ele vai conseguir acessar a área dele de Power BI e ele vai ter esse cara lá publicado para ele. Essas ações aqui, né? Aqui ele vai mostrar para mim a utilização. Então eu consigo saber métricas de utilização deste reporte, porque é muito comum no ambiente corporativo, principalmente em soluções de ERP, que as pessoas vão pedindo novos relatórios e vai gastando tempo, dinheiro, recurso para o desenvolvimento de relatórios e o cara usa o relatório uma única vez e não usa aquilo nunca mais. Então, aqui eu consigo saber se o cara pediu para a TI construir um relatório, a TI recebeu uma demanda, precisa da construção de um relatório. O relatório é construído. Aqui a gente consegue saber se ele está sendo utilizado ou não. Né? Então, essas métricas na parte web, ele vai mostrar para mim se o relatório está sendo utilizado ou não. Tá? Não vou ter quase informação nenhuma aqui porque não tenho mesmo dado, mas eu consigo. Isso aqui seria isso. Aqui eu consigo analisar o que eu quero no Excel. Ele traz para mim novos insights baseado nesses dados. Então, ele vai analisar para mim. Aqui, ó, já analisou, não sei se vai trazer alguma coisa. Ele até trouxe alguns insights baseados em algoritmos de R para eu poder tentar entender alguma tendência aqui. Beleza. À medida que você vai dando carga, né, também, à medida que você vai atualizando os dados, isso também vai ocorrendo. Aqui eu posso ver relacionamentos. Isso aqui é só se eu quero permitir que a pessoa filtre alguma coisa ou não. E aqui eu saco ele fora. Workbooks eu não tenho nenhum. E outra coisa importante, que é esse dataset. Lembra quando eu fiz lá atrás uma conexão com um dataset? Então, às vezes a TI, para trabalhar com aquele conceito de Self-Service BI, que é o que? A TI, ela gerar os dados, mas as visões, os próprios usuários, os próprios analistas de negócio criam isso. Então, quando essa camada minha de dados, né, esses dados aqui, esses dados que eu estou vendo do outro lado, eles vieram para cá, da minha nuvem Microsoft. Então, eu posso gerar tudo, não gerar nenhuma visualização. As visualizações eu deixo livre para os usuários, ou seja, eu só trabalho a parte de ETL, DW e atualização contínua desse DW através da minha camada de ETL. Depois que eu fiz isso, eu publico e crio também as medidas, né? Eu preciso também criar todas as medidas. As medidas seriam o que eu quero ver no meu relatório, o que eu vou medir. Então eu crio todas. Existem medidas de inteligência de tempo, enfim, outras coisas. Eu faço isso e esse dataset vem para cá. Depois que esse dataset está aqui,
Aqui eu consigo criar novos reportes dele, tá vendo? Online também eu consigo, tenho praticamente as mesmas funcionalidades que eu teria no Power BI Desktop, mas aqui é para quem é Power BI Premium, que paga aquela assinatura de $10, né? Então eu consigo mexer com bastante coisa aqui, ó, tá bom? Enfim, vou criando coisas e tal. Voltar para cá, não vou salvar datasets. Aqui, ó, esse define, esse schedule aqui, ó, é justamente o seguinte: o dado é produzido no meu ambiente on-premise. Então, como que eu vou atualizar esse dado, né? Então, a gente faz o download do Data Gateway, faz a instalação dele, precisa vincular ao Data Gateway uma assinatura de Power BI que vai ter acesso a esse dataset. Eu configuro, eu vou setar a quantidade de vezes que ele vai ser atualizado. Então, normalmente BI trabalha com D-1, a cada uma vez por dia, eu dei carga no meu DW, atualizei, ele vai vir aqui e vai atualizar. Quem conectar já vai ter um dado correto. Então, esta camada é a minha camada de dados. Então, eu posso publicar só isso aqui e na hora que a pessoa for obter os dados aqui, ó, Power BI Dataset, eu já estou com a conexão dinâmica criada. Ele vai fazer isso para mim, tá? Ele vai conectar lá e vai buscar aqui um novo dado. Ó. Power BI Dataset, ele não vai deixar porque eu estou com a conexão dinâmica com R. Mas eu faria a conexão lá e o negócio acontece. Então, em resumo, depois que eu desenvolvi o relatório, eu publico esse relatório na minha área do Power BI. Ele está aqui, esse report. Aí eu posso criar dashboards ou não. Um novo dashboard é um conceito que eu vou. A gente não vai abordar ele aqui agora. Deixa isso para um próximo webcast, que não fica muito longo. Mas aqui eu começo a criar as coisas. Eu vou buscar partes daquele meu relatório, combinando com outros conteúdos web, e eu vou montando o meu dashboard e publico ele para as pessoas acessarem, tá? Um exemplo de dashboard. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui criado. Deixa eu ver. Acho que eu não tenho nenhum aqui criado, não. Não vou ter nenhum aqui criado. Não, até tenho. Isso aqui é um dashboard. Aqui, ó. Isso aqui é um dashboard. Então tá lá. Aí você tem um dashboard criado, que ele é composto de informações oriundas de relatórios do Power BI ou coisas da internet. Então, aí eu tenho a opção de ver esse dashboard e quando eu clico nele, eu vou para o relatório que deu origem àquele dashboard, tá vendo? Aí desse relatório, eu utilizei apenas esta opção aqui no dashboard, tá? Ok? Então tá aqui, ó. Aí eu dou um nome para ele, tá vendo? E fala em qual dashboard que ele vai existir, ó. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Treinamento. Vou pegar aqui o relatório, né? Aqui, ó. Dou um pin lá naquele dashboard, olha. Essa parte aqui eu quero que vá para lá e esta parte aqui eu quero que vá para lá. Então, quando eu abrir o meu dashboard, ele precisaria ter esses dados aqui. Webinar. Vamos ver, é lá. Tá aqui. Então eu vou compondo. Eu posso compor de vários relatórios, monto o dashboard, pronto. Tá lá acontecendo. Se eu entrar nele aqui, ó, ele vai me direcionar lá para o meu relatório inteiro. Então, eu crio relatórios no Power BI Professional, publico os relatórios da minha área do Power BI e lá dentro eu crio dashboards. Aí, dos dashboards, eu consigo fazer pesquisas de texto que ele vai filtrar para mim. Ó. Por exemplo, produção, olha lá, produção. Produção. Ele vai deixar aqui, ó.
Bahia. Essa palavra aqui ele não entendeu, mas eu consigo trabalhar nele aqui com texto. Consigo, na produção por ano, ele vai trazendo para mim, ó, tá? Percentual de mudança, enfim. Ele vai trazendo para mim aqui, à medida que eu consigo falar com os meus dados. Aí eu consigo vincular isso aqui dentro do meu dashboard, tá? Faço as pesquisas aqui, ele vai funcionando lá para mim. Ok? Fechou. Bom, agora a gente chegou no fim do nosso horário. Eu estou aberto a perguntas. Vou ficar por aqui uns 20 minutos. Se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Senão a gente encerra aqui e vem para o próximo. E agradeço o tempo de cada um. Ô Austin, você consegue comprar o Power BI, a assinatura do Power BI Professional direto do site da Microsoft ou com parceiro CSP, no caso a InfoShot. Que careta. Sim, Marcelo, a gente consegue ministrar o treinamento do treinamento oficial Microsoft, né? Um treinamento de 24 horas com um laboratório disponível por 180 dias. E esse treinamento oficial, ele cobre todos os conceitos que são pedidos na prova de certificação e te dá uma base bem robusta para você evoluir com o Power BI. Você vai conseguir ver todas as ferramentas que compõem o Power BI Professional, a parte do Power BI Online. Você vê bastante coisa de M e bastante coisa de DAX. Mas o treinamento ele não consegue abordar 100% do que tem de DAX e 100% do que é possível fazer com M. Ele vai te dar uma base bem sólida para você evoluir para frente. Mas se o objetivo for aprender o Power BI e se certificar, o curso oficial é o suficiente. Ô Gustavo, o Power BI ele foi pensado para quem é bom de Excel. Uma pessoa que ela anda bem lá dentro do Excel, vamos dizer assim, ele vai conseguir também andar bem no Power BI. Mas ele precisa, se ele não tiver um conhecimento de modelagem de dados dimensional, aí ele vai apanhar um pouco para criar os modelos de dados, mas um pouco de esforço nessa parte, você vai conseguir sair bem lá na frente. Não, Gustavo, as linguagens não são parecidas com VBA. Não tem, na verdade, não tem nada a ver com VBA. Isso aqui é uma linguagem. Isso aqui é um DAX. Ó. Esse aqui é um DAX relativamente simples. Agora, esse aqui já é um DAX um pouquinho mais. Não um pouquinho mais complexo, mas eu já estou utilizando outras funcionalidades. Pode ver que ele não parece com o VBA. Se você parar para pensar um pouco assim, ele pode lembrar um pouco de Java, mas também não. É uma linguagem desenvolvida pela Microsoft, tá? Pode deixar, Marcelo. Eu vou enviar no e-mail onde você recebeu o convite o link para poder fazer o download da apresentação. Aliás, eu vou até parar de gravar